Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 9, versículos 10 ao 17. Mas antes eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 9, versículos 1 ao 9. E diz aqui: a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacude o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes o tetrarca e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Agora eu peço por favor que me acompanhem, irmãos e irmãs, em Lucas capítulo 9, versículos 10 ao 17. E diz aqui: a primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmãos e irmãs, este é mais um milagre que foi operado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse milagre é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Irmãos e irmãs, nos versículos 12 e 13 diz: e já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse:
dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Irmãos e irmãs, 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. 5 pães e 2 peixes. Nos versículos 14 ao 17 diz, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os. E partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmãos e irmãs, foram alimentados quase 5.000 homens, porque os 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. E comeram todos e saciaram-se, no versículo 17 diz, e comeram todos e saciaram-se, levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmãos e irmãs, este é o poder do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de cada um de nós e olha por cada um de nós e sabe das nossas necessidades e supre nossas necessidades. Porque tem amor por nós e misericórdia. Porque olha por nós. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, supre nossas necessidades com abundância. Este foi um milagre. Um milagre em que de 5 pães e 2 peixes houve uma abundância, houve uma multiplicação. Quase 5.000 homens foram alimentados. E ainda sobraram 12 cestos de pedaços. E comeram todos e saciaram-se, levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem poder. Tem poder para curar, tem poder para salvar, para libertar, para suprir nossas necessidades. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos confiar, crer de verdade. Precisamos trabalhar a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé firme, seja uma fé forte, para que os nossos medos não nos vençam, para que as nossas preocupações não nos vençam, para que nossos receios não nos vençam. Não precisamos caminhar sozinhos, não precisamos lutar contra esses medos sozinhos, porque nós não conseguiremos. Nós temos que andar com o Senhor Deus, seguindo o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus e entregar nas mãos dele. Porque ele tem poder, ele tem autoridade, ele pode curar, ele pode suprir, ele pode salvar. Irmãos e irmãs, precisamos trabalhar nossa fé para que possamos não temer, mas crer somente. Não ter medo, mas crer somente. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Lucas capítulo 12, versículos 22 ao 34. E diz aqui, a solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo,
não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem amor por nós. Ele sabe do que nós precisamos antes que nós peçamos a Ele, antes de orarmos, antes de pedirmos. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sabe do que precisamos. Ele sabe. E nós precisamos acreditar que Ele tem misericórdia, que Ele irá no momento certo agir, porque Ele age no momento certo. Precisamos entregar nossas preocupações, nossas angústias, nossas ansiedades, nossos medos, nossos sonhos nas mãos do Senhor Deus, e Ele irá determinar o que é melhor para nós. E Ele irá nos dar o que for melhor para nós. O que não for para o nosso bem, Ele não irá nos dar, porque não é para o nosso bem. Porque não é o melhor para nós, mas o que for melhor para você, irmão e irmã, Ele dará. O que for melhor para cada um de nós, Ele dará. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irá nos dar o que é melhor para nós. Portanto, precisamos crer, confiar e entregar nas mãos do Senhor Deus. Porque nós, irmãos e irmãs, não resolvemos nada. Quem resolve é o nosso Senhor Deus. Portanto, entregue a Ele suas angústias, entregue a Ele seus medos e suas preocupações, seus sonhos. E acredite e tenha certeza de que Ele irá agir no momento certo. Precisamos ter gratidão, agradecer, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós e seguir em frente, seguindo o caminho do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e andando com o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Porque assim estaremos em paz, na paz do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos trabalhar em nós essa fé firme, essa fé forte, essa fé segura. E que possamos seguir com fé o caminho do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o Filho de Deus.
Irmãos e irmãs, vamos orar? E vamos orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.